nós vamos comemorar o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Então, às 18 horas, se inicia um novo ano judaico. Então, lá em Israel, eles comemoram assim como nós comemoramos no dia 31 de dezembro. Para eles, começa um novo ano, 5.485, começa a partir de quinta-feira agora. E como nós cremos nos meses proféticos, nos calendários proféticos, nos tempos do Senhor, nós vamos comemorar o Rosh Hashanah não na quinta-feira, nós vamos comemorar no domingo. Então, o nosso culto às 10 horas da manhã, nós vamos comemorar o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. Então, nós vamos montar aqui uma mesa profética, uma mesa bem simples, mas profética, para comemorarmos, amém? Então, queria que você se programasse. Se você já quiser ir lá e votar, vote, mas não esqueça de vir ao culto. E vindo ao culto, nós vamos lançar uma palavra profética, porque nós estamos mudando também de mês. Entraremos no mês de Tisrei. E aí eu tenho uma palavra profética para lançar sobre a sua vida. Então você não pode perder essa direção que Deus ele quer trazer para você, tá? E vamos terminar nosso culto no horário mesmo. Aí depois você decide se você quiser voltar à tarde, fique à vontade, amém? Mas não perca esse tempo profético em nome de Jesus, tá? E lembrando que vai ser muito profético mesmo, porque é a ceia do Senhor. Então, queria muito que você se esforçasse para poder estar aqui conosco, tá bom? Amém ou não amém, irmãos? Então faz um esforço aí em nome de Jesus. Deixa eu mudar aqui. Amém. Abra sua Bíblia. Livro de Tiago, capítulo 4. Já está contando aí já? Já deu o quê? Um minuto? Vamos agora? Obrigado. Tiago, capítulo 4, irmãos. Tiago, capítulo 4. Está na tela lá, talvez. Verso aqui 7. Diz assim: sujeitai-vos, diga assim comigo bem forte: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler de novo, vamos lá. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? A quem é que a igreja tem que se sujeitar? A Deus. Sempre se sujeitar a Deus. A quem é que a igreja tem que resistir? Sempre ao diabo. Amém? Então a palavra de Deus está te dando dicas aí. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, vamos entrar em um ano novo. Todo ano novo nós falamos: olha, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas acabamos não fazendo. Porque o problema não está fora, o problema está dentro de nós. O problema está na nossa mentalidade, que ela precisa ser renovada. Nós temos ensinado aqui na igreja que é sempre bom você fazer no início de cada ano, você fazer uma lista de metas. Você pode colocar todas as coisas que você quiser, mas se você, no decorrer de um ano, já conseguir mudar, né, uma metazinha, por exemplo, você coloca lá umas 20, umas 30 metas, mas se você conseguir mudar umazinha, você já avançou. Então isso é muito importante. O problema é que às vezes nós colocamos muitas, e aí nós vamos ver ali na metade do ano, que nós não conseguimos, nem iniciamos, né? E aí ficamos frustrados. Alguém disse para mim que
quando todas as mudanças, elas começam por coisas pequenas e não por coisas grandes, né? Então, se você quer mudar o seu hábito, ela vai começar ela muda não por coisas grandes, mas por coisas pequenas. Vou usar um exemplo. Eu moro no sexto andar de um prédio. Então, de repente, você começa a dizer assim: quantos andares tem lá? Tem 15 andares. O seu tem quanto? 27? 23. Você mora no nono, né? Então, fique imaginando. Aí você vai subir. Aí você aperta lá o nono, né? E aí a sua ideia é o seguinte: eu vou começar a mudar esse hábito. Porque eu estou acostumado a apertar o botãozinho, que é muito fácil, né? 9 e confirma. 9 e confirma. E o elevador te leva direto. Agora, se você, de repente, começar a fazer assim: eu vou pro 9, mais do nono, mas eu vou apertar o 8, o oitavo. Eu sempre vou descer no oitavo e eu vou começar a subir de escada até o nono. É mudança ou não é mudança? Não é? Você vai começar a ver uma diferença, né? Depois você, né? Porque às vezes você fala assim: não, já vou começar do térreo, né? Nunca que vai, né? Pensa subir 9 andares, não dá não, irmão, para quem não está acostumado, né? Então é sempre assim. Comece sempre aos poucos, sempre aos poucos. Qualquer tipo de mudança na nossa vida tem que ser aos poucos. Então você tem que analisar a sua vida e, pô, mas isso aqui eu preciso mudar. Então muda aos poucos. Aí isso conseguiu fazer com que eu mudasse o tipo de açúcar que eu uso. Eu gostava daquele mais refinado, sabe? Que faz a força. E aí ela conseguiu, né? E fazer com que eu trocasse por um outro, né? Um pouco mais... Como é que é, amor? É um pouquinho. Você não quer que eu use açúcar, né? Mas eu ainda não consegui. Mas já mudou. Amém? Então eu quero falar sobre 3 tipos de mentalidade. Fala comigo, 3 tipos de mentalidade. Vamos ver se nós temos essa mentalidade. A primeira mentalidade é a mentalidade bárbara. A mentalidade do bárbaro. Então o mundo do Velho Testamento, tinha na sua maioria a mentalidade de bárbaro. O que é um bárbaro, né? O princípio básico de operação dessa mentalidade é o medo. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: e aí? Será que você tem medo? Tem muita gente que tem medo de mudança, medo do novo, né? E veja bem, para o bárbaro, a força, essa é a mentalidade dele. Para o bárbaro, a força de um governo, ela é medida pela habilidade de manter o povo sobre esse jugo. Então, o bárbaro, se você for lá olhar para os vikings e aí vai por diante, a ideia deles é o seguinte: se nós colocarmos medo, nós vamos dominar esta pessoa. Então, a forma de governo, através da tirania, que se manifesta através de ditaduras, ela é através disso, colocando o medo nas pessoas. Estou me fazendo entender? Preste atenção. Um povo cheio de medo, ele pode ser facilmente dominado. E, irmãos, nós não estamos falando de grandes coisas, nós estamos falando de coisas pequenas. Então, se nós tivermos, não é que você não pode ter medo. Você pode, o medo, ele é um limite, porque que Deus permite que exista na nossa vida. Porque se nós não tivermos medo, a gente vai começar a fazer um monte de doideira, né? Então o medo, ele cria aquela situação de você parar, pensar e analisar. Agora você não pode ser dominado. A mentalidade dos bárbaros é a maneira favorita de Satanás operar, porque ele é um opressor que veio justamente para roubar, matar e destruir. Então Satanás, ele trabalha nisso. Tem que tomar cuidado. Eu estou endemoniado? Não. Eu estou possesso? Não. Mas uma seta talvez pode estar dominando a sua vida. Tenho medo de morrer,
eu tenho medo de não sei o quê, eu tenho medo daquilo, tenho medo daquilo, tenho medo, medo, você acaba sendo dominado. E isso é uma mudança que tem que acontecer na sua mente. Ai, tenho medo porque eu não tenho dinheiro. Ai, tenho medo porque de morrer de fome. Ai, eu tenho medo de ser assaltado. Eu tenho medo de ser aquela, tenho medo de ser, né? Então, isso são coisas. Satanás, ele mantém a humanidade, mesmo até muitos cristãos, em tal receio para que eles não lhe ofereçam resistência. Então, como é que nós vamos vencer o medo? Orando, confessando a palavra de Deus, se revestindo de toda a armadura de Deus, levando a mente cativa em obediência ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia te dá estratégias para isso. Por que que Satanás, ele mantém os cristãos, que somos nós, né? Ele nos mantém com medo. Porque ele sabe que se um crente começar a orar, o crente vai começar a descobrir as coisas. Se o crente entrar em intercessão, se ele começa a entrar em batalha espiritual, ele vai descobrir o que está no oculto. A maioria das pessoas cristãs que não fazem essa prática de buscar o reino espiritual, eles estão dominados pelo medo. Você olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você conhece alguém assim? Que tem medo de tudo e que é dominado? Gente, Deus te chamou para a liberdade. Para isso que o Senhor ele veio, para nos chamar para a liberdade e não para que fôssemos escravos novamente. Então nós vamos perceber muitas pessoas dentro da igreja, é uma guerra, gente. Ontem eu estava falando com um irmão, ele disse: meu Deus, eu não aguento tanta guerra. Aí eu falei para ele: eu vou orar por você. E antes de terminar, porque eu ia falar, eu vou orar por você para você subir de nível, né? Eu ia falar para ele. E aí ele falou assim: não, mas quando oro eu descobri que nós subimos de nível, mas também quando nós subimos de nível, as guerras também são diferentes. Eu falei, eu ia falar exatamente isso. Porque se nós queremos descanso, é só, irmão, 3 palmos embaixo da terra. Então a nossa mentalidade precisa. Fale para o irmão que está do seu lado: você precisa se levantar e se acostumar que a vida é difícil e que você precisa lutar para vencer as coisas, tá? Então, veja bem, as pessoas estão atemorizadas pelas consequências, porque muitos cristãos foram convencidos pelo inimigo de que coisas terríveis acontecerão se eles se levantarem. Quem já escutou isso? Não é bom você orar, não. Quando você começa a orar, o negócio começa a piorar. Eu já vi muita gente insistir assim. Você começa um processo de jejum, ou um processo de oração, ou de repente você começa a dizer assim: agora eu vou começar a ir à igreja todo dia. Não, agora eu vou me santificar. Não, agora eu vou fazer. Você vai ver o nível de guerra aumentando. Aí a pessoa fala: mas, quando eu estava lá na minha vida normal, era só uma guerrazinha. Por que essas coisas estavam acontecendo? Porque o diabo sabe que se você fizer isso, você vai conhecer a verdade. A verdade vai te libertar. E você vai viver livre. E você vai viver com entendimento. Você vai descobrir o que Deus realmente tem para a sua vida. Por isso que ele vem com mentiras dizendo: fica na boa. Ninguém está mudando? Não muda não. Sabe? Nós não nascemos, nós não somos iguais às pessoas. Nós somos diferentes. A prova disso está aqui, né? Quando você vê, como é que chama esse negócio aqui no dedão? A digital. Ninguém tem uma digital igual, não tem? Ninguém tem digital igual. Então nós somos totalmente diferentes. Mas por que nós ficamos olhando para os outros? Os outros não avançam, nós não avançamos também. Não, você tem que ter uma vida diferente. Então, quando o inimigo ele ameaça com repercussões, eles se encolhem e resistem à entrada da batalha. Então, veja bem, eu vou falar uma coisa normal, que eu já estou acostumado. Você começa a se posicionar e buscar a Deus, vai começar as guerras. Guerra com família, guerra no emprego, guerra na empresa, guerra com finança, guerra com não sei quem lá, até que nunca mais você viu aparece. Para tentar
desfocar você daquilo que você decidiu fazer. O que você decidiu fazer? Eu vou buscar a Deus. Eu vou orar, eu vou adorar, eu vou interceder, eu vou clamar pelo Senhor. Aí começa a vir as coisas para te afastar desse posicionamento. E isso é uma estratégia de Satanás. Por exemplo, o exemplo do cão selvagem. Quem já viu um cão aqui? Ninguém? Um cão, ele tem 4 patas, ele faz uau, uau. Quem já viu um cachorro aqui? Levanta a mão, quem já viu um cachorro. Veja bem, eu não vou dizer que isso é em todas as situações, tá? Eu vou dizer que é o seguinte, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um cachorro na rua lá, eu não lembro o nome dele. Era um cachorro pequenininho, mas nós gostávamos de bagunçar muito com aquele cachorro. E ele era muito violento, ele ia para cima. E aí nós saíamos correndo, subíamos no muro, subíamos no carro. E ele queria pegar a gente. Ele só parava quando o dono, dizia para parar. Até que um dia ele me mordeu. Eu tenho até a marca dele até hoje. Porque ele me mordeu. Depois eu tive que falar para minha mãe, né? Ó, o cachorro me mordeu. Ainda bem que ele era vacinado, né? Mas ele era um cachorro terrível. Só que é o seguinte, irmão. Deixa eu te falar. Não é porque o cachorro está vindo que você precisa ter medo. Não é, a não ser, lógico que existem uns cachorros que, infelizmente, quando o dono fala vai, pega, ele vai pegar mesmo. Mas não é porque o cachorro tá que você tem que ter medo. O que, seu Sérgio? Tem um cachorro que tá com cão. Então, veja bem, você precisa aprender a encarar a situação. O cachorro vem, ai meu Deus, aí o cachorro tá sabendo. Ele tá com medo. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Então, se você, né, aprender a resistir, você pode ter certeza que ele vai se calar. Se você aprender a falar mais alto, tem uma história que se você encontrar uma onça na floresta, você sabe o que você tem que fazer? Hã? Não. Quando você encontrar uma onça na floresta, se um dia você encontrar, e eu acho que você vai encontrar, porque ninguém levantou a mão e dizer, Deus me livre, tá amarrado, eles querem mesmo, né? Então, o dia que você encontrar uma onça na floresta, porque aqui tem aqui em Guarulhos tem, você sabia que tem, né? Tem 2, tinham 3, uma foi atropelada, tem 2 andando por aí. De repente você vai subir o monte para orar, pode encontrar uma, né? O que você tem que fazer? Você tem que encarar ela e ficar parado. É isso que você tem que fazer. O que, pastor? Se eu ver uma, eu saio correndo. É isso que ela quer. Porque ela vai atrás de você. E ela vai te alcançar. Já era. Então nós temos que aprender, porque a Bíblia está dizendo que nós temos que resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir de nós. Então, irmãos, Deus não quer que você caminhe ou que você viva com medo. Deus quer que você saiba que você tem um Pai celestial, um Pai amoroso, que Ele cuida de você. Então, você precisa analisar. Analisa a sua vida. Porque nós costumamos sempre ficar rodeados, sabe? Andando sempre em círculos. Você pode ver que a nossa vida parece que é isso. Tá tudo bem, tá, tudo bem. Daqui a pouco a mesma situação. E a mesma situação, e a mesma situação, e a mesma situação, e a mesma situação, e a mesma situação. Não entendi. Deu para entender? Mentalidade grega. Os gregos nos deram uma maneira totalmente nova de olhar para o mundo, né? Porque essa mentalidade grega, que é o segundo, eles nos ensinaram a adorar o homem. Nos tempos do Novo Testamento, muitos não acreditavam mais em deuses gregos, mas criaram deuses em forma de homens. E aí eles diziam, nós temos o poder em nós mesmos e somos nossos próprios deuses. Podemos criar um mundo perfeito, podemos trabalhar junto. E aí outra coisa que eles falaram é o seguinte, o princípio de operação da mentalidade grega é o orgulho.
muita gente que está debaixo do orgulho. E o orgulho é nada mais, nada menos do que uma atitude humanista. Então, eles creem, né, que o conhecimento é poder. Então, eles estão buscando o conhecimento. Quanto mais eles têm conhecimento, mais eles têm poder. E isso está totalmente errado. Nós temos que ter o conhecimento. Por exemplo, por que a Bíblia diz para nós conhecermos a Deus? Porque é Deus que vai nos ensinar o caminho correto. A sabedoria humana, ela sempre vai nos levar à ruína. Se você pode entender como algo ocorre, pode então controlar e manipular os resultados. Esse é o pensamento deles. Então, aqueles que estão com a mentalidade grega querem sempre certificar-se que tudo se alinha intelectualmente e de acordo com as regras. Não é dessa forma. Não dá para você, eu vou procurar isso aqui. Não, irmãos, quando a pessoa fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, o caminho que te leva a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você conhecer a Cristo, você está alinhado para descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Então a mentalidade grega é o plano B de Satanás. Se eu não consigo dominar você por causa do medo, eu levo você a querer sempre procurar mais conhecimento humano. E não dá para você conhecer a Deus com conhecimentos humanos. Você só pode conhecer a Deus de uma única forma: se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos seus maus caminhos, crendo com o seu coração e confessando que Jesus é Senhor e Salvador absoluto da sua vida. As pessoas usam a mentalidade grega para fazer, aliás, o diabo usa a mentalidade grega para fazer você pensar que está tudo bem, enquanto ele lhe mantém afastado do melhor, que é Deus. Você vê por aí que tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Não, eu preciso adquirir sabedoria aqui, eu preciso adquirir sabedoria aqui, eu preciso adquirir sabedoria aqui. E aí as pessoas, elas vivem dizendo, não, depois que eu conheci esse novo caminho aqui, eu estou bem, eu estou numa paz interior. E isso nada mais é do que te afastar da presença de Deus. Não tem um outro jeito. Para você e eu conhecermos a Deus, nós precisamos buscá-lo. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis de uma forma. Qual é a forma? Não é lendo a Bíblia só, mas é renunciando, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Só dessa forma. Quando Deus realmente perceber que o teu coração deseja a presença dEle, Ele se revela. Por que fazemos o jejum? O jejum não é para nós vencermos. Eu vou fazer um jejum para arrumar um emprego. Eu vou fazer um jejum para comprar um carro. Eu vou fazer um jejum para conseguir um namorado. Vou fazer um jejum para casar. Não, você não faz jejum para isso. É mentira. Você faz jejum para você se mortificar, para você morrer. Porque quando você para de comer, o seu organismo, ele fica agitado. E aí, o seu organismo começa a trabalhar, porque não está entrando, então ele começa a trabalhar. Ele começa a queimar tudo que está lá dentro. E aí, quando existe ali um momento, é lógico, o jejum orando, né? Jejum orando e lendo a Bíblia, tem que ser assim. Também não adianta, sabe, esse negócio de jejum de Coca-Cola e vai tomar Pepsi. Isso, né, o jejum verdadeiro é aquele que você para e você fica focado no seu arrependimento. Onde você diz, começa a mostrar para mim, Deus, quais são as áreas da minha vida que precisam mudar. Aí Deus começa a entrar na sua vida e começa a mostrar para você quais são. Ele sugere, ele não vai dizer, ele não vai mudar. Ele sugere. E aí você toma a decisão de mudar. A maioria das pessoas hoje, dentro da igreja, elas estão com esse tipo de mentalidade. Ou seja, falar em línguas, dons espirituais, falar do Espírito Santo, eles não aceitam essas coisas. Eles só querem sentar e ouvir
aquilo que é bom para eles. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? As pessoas não buscam mais isso. Quem quer dons espirituais? As pessoas não buscam mais isso. Irmão, não é num culto que isso vai acontecer. Mas é busca, é entrega, é renúncia. Ontem eu estava falando com um colega meu, que era o Tibério, e aí ele falou que estava subindo o monte. Ele falou que um rapaz falou assim: o monte não é mais o mesmo. Aí eu falei: mas por que não é mais o mesmo monte? Não, porque só falta colocar uma escada rolante lá. Eu falei: glória a Deus. Eu falei, né? Glória a Deus se tiver uma escada rolante. Ele falou: não, mas antigamente era difícil. Eu falei: mas glória a Deus, pelo menos tem uns degraus lá agora, né? Mas ele falou assim: não, mas antigamente era melhor, era mais sacrifício. Porque realmente, irmão, antigamente tinha noite que para você subir aquele monte de chuva, às vezes não dava para subir, não. Você demorava mais tempo para tentar subir do que o tempo para você orar. Mas o que é isso? É a pessoa falar assim: eu preciso renunciar. Hoje as pessoas não estão dispostas a renunciarem para buscar os dons espirituais, para buscar falar em línguas. Eles não aceitam isso. Tem muitas pessoas que até falam: os dons não são para isso. Os dons se encerraram nos discípulos, lá no tempo de Jesus. E não é isso, isso é uma mentira do diabo. Porque se você buscar, e aí eu vou falar uma coisa para você: pastor, eu já estou buscando. Faz 5 anos que eu estou buscando, mas continua. Talvez falte alguma coisa. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: você já se viu assim? Falando em línguas, sendo usado pelo Espírito Santo, profetizando. Você já se viu assim? Com certeza você não se viu, porque você não busca. Porque você não acredita. Porque você tem medo. Você coloca assim: eu tenho medo. Está lá na mentalidade bárbara. O inimigo está te dominando. Eu tenho medo de errar. E quem vai começar as coisas acertando, irmão? Eu tenho medo eu tenho medo. Eu tenho medo. Mentalidade bárbara. Nunca sai do lugar. Ou entra na mentalidade grega. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Gente, se não houver os dons manifestados na nossa vida, ser cristão é a pior coisa do mundo. Não tem graça. Se vamos andar com Deus, teremos que aceitar certas coisas que não entendemos, apenas para ver se você o ama e confia nele de qualquer maneira. Então, se você quer andar com Deus, você precisa começar a mudar. Precisa começar. Eu já mudei bastante na questão de mentalidade, porque tanto na minha mentalidade como entender a mentalidade das outras pessoas, porque uma coisa que me deixa às vezes chateado é ver no tempo da adoração a pessoa com a mão no bolso e ver a pessoa de olho aberto e não fazer nada no momento da adoração. Eu entendi isso já. Eu já fiquei muito chateado por causa disso. E sabe por que a pessoa fica desse jeito? É porque ela não sabe o que fazer. E às vezes ninguém ensina para ela o que é aquele momento. Eu tenho lá no YouTube lá da Mar, um ensino lá sobre o que é adoração e o que nós temos que fazer no momento da adoração. Entra lá no YouTube lá da Mar e estuda. E começa a mudar a tua forma de busca. Porque não adianta, irmão. A pessoa fica, às vezes, assim, ó. E eu mandei um negocinho para vocês no grupo, né? Que são as atitudes que nós precisamos fazer para vir à igreja. E às vezes a pessoa, ó, ela vem pensando no filho, na filha, no emprego, na dívida. E ela tá dizendo que tá vindo para a igreja. Mas você vem para a igreja para quê? Muitos vêm para a igreja para receber. E nós nunca você tem que ir para a igreja para receber. Você vem para a igreja para dar. As pessoas iam para o templo para dar, para oferecer sacrifício. A Ana só saiu lá do lugar enquanto ela, depois que ela foi abençoada, mas ela ficou ali, ó, quase que sem voz, porque ela estava dando, estava se entregando. Então, temos que analisar essa mentalidade. A igreja hoje não está mais orando. A igreja hoje não está mais buscando. A igreja hoje não se fala mais de dons espirituais.
Irmãos, isso é claro. Eu não estou falando estou falando de uma coisa natural. O ser humano está dentro da igreja e eles estão dominados pelo medo e dominados pela mentalidade grega. Pela mentalidade grega. Eles procuram uma palavra. Hoje vai ser a noite da pizza. Enche a igreja. Hoje vai ser a noite do manguzá. Esse aqui foi longe, né? Hoje vai ser a noite da batata. Hoje vai ser não sei o que lá. Hoje vai ser. Aí enche a igreja. Gente, vai ter oração na igreja. Pastor, sabe que não dá. É que eu tenho isso aqui para fazer, tenho isso aqui no outro, tenho aquilo. Mas se você se programar, será que não dá? Não, sabe o que é, pastor? Que eu estou cansado, é que eu trabalhei muito hoje. Mas é para você buscar a Deus, porque ninguém que busca a Deus sai da presença de Deus, irmão, insatisfeito. Ninguém. Romanos capítulo 12, aí fala da mentalidade aqui, da mentalidade hebraica. Romanos capítulo 12 e o verso 2. Vou ler não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós como cristãos temos que ter? Uma mentalidade hebraica. Ter uma mentalidade hebraica é ter uma mente transformada pela verdade de Deus. Nós perdemos muito tempo confrontando. A Bíblia diz, irmãos, eu não tenho que ficar debatendo com crente. Irmão, eu penso dessa forma, você pensa desse jeito, segue teu caminho, siga o meu. O que eu tenho que fazer é anunciar o evangelho para aquele que não conhece. Anunciar, não convencer. Eu vivo desse jeito. Você não quer viver? Eu já lancei a palavra para você. Essa semana, seu Sérgio mandou um negocinho lá do Billy Graham, que era uma montagenzinha, e eu peguei uma frasezinha muito importante, que eu nunca parei para pensar nisso. A pessoa, quando ela escuta a palavra pela primeira vez, a palavra de Deus pela primeira vez, e ela não aceita, sabe o que acontece com ela? O coração dela vai endurecendo. Você sabia disso? O coração dela endurece. Por isso que quando a palavra de Deus ela tem que ser anunciada, ela foi anunciada a nós pela primeira vez, eu tenho que correr e aceitar essa palavra. Por quê? Porque se eu não aceitar essa palavra da primeira, a segunda você vai dizer, eu já conheço, já falaram isso para mim, você está rejeitando de novo. Aí, quanto mais for anunciada a palavra, mais o teu coração endurece. E um coração endurecido, irmão, a semente cai, e ela nunca vai produzir nada. Então, irmãos, da onde é que vem essa mentalidade grega que eu estou falando? Deus tomou a descendência de Abraão, e por 2000 anos ele desenvolveu o seu entendimento e cultura para alinhá-los com esta verdade. Então, se você for falar sobre mentalidade grega, Deus pensa da mesma forma. Aqui está o pensamento dos gregos, dos judeus, perdão. E essa mentalidade aqui, que é a palavra de Deus, ela traz a revelação da natureza de Deus. Essa mentalidade, porque é isso, eu tenho que conhecer isso aqui. Quando nós somos novos convertidos, somos como bebezinhos que chegamos e falamos, e agora, o que eu tenho que fazer? Você tem que conhecer quem é esse Deus que você recebeu. Porque se a pessoa só levantou a mão e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela não fez nada mais. Ela tem que continuar agora. Porque um dia se alguém perguntar para você, quem é esse Deus que você... eu não sei, peraí, espera chegar domingo que eu vou mostrar. Eu vou perguntar para o pastor. Você tem que saber quem é o teu Deus. Qual é a natureza do teu Deus. Você tem que saber dizer se ele é único ou não, porque vão falar. Você tem que saber dizer se ele é um Deus zeloso ou não. Você tem que saber dizer se ele divide a glória dele ou não. Porque existe, irmãos, a nossa vida de mudança, por exemplo, fica imaginando, o que é uma idolatria? Eu digo que eu amo a Deus, mas também eu amo várias coisas.
E é só olhar para o novo convertido. Como ele se sujeita, assim, o inimigo faz assim, ó, pum, deu sol, culto ou a praia. Eu estou sendo bem radical para você entender, tá? Não é que é pecado. Um dia você pode faltar na igreja, vai com a sua família para a praia, fica à vontade. Mas, todo domingo, é isso que eu estou sendo bem radical para você entender. Culto ou a praia? Culto ou a praia? Culto ou a praia? Quem tem uma mentalidade que entende, puxa, não, ó, estou precisando ir lá adorar a Deus, porque eu tenho, Deus me deu 6 dias, pelo menos um dia eu preciso ir lá adorar o Senhor. Mas às vezes a pessoa, ela está tão presa no mundo, que qualquer coisinha assim, ó, vai aparecer um amigo e vai dizer assim, ó, vamos viajar, eu pago tudo para você, mas Deus, eu tenho que ir lá no culto. Ah, não, posso perder essa oportunidade. Eu estou sendo radical, você entendeu? É só para você entender que às vezes o nosso coração está voltado a muitas coisas. E aí Deus não se manifesta quando não existe essa liberdade. O Deus que nós servimos, ele é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus amoroso. É um Deus que vai trazer visão para a sua vida. É um Deus que está sempre moldando a tua vida. É um Deus que vai santificar, limpar você. Como é que uma pessoa que está ali manipulada muitas vezes pelas drogas, qual é o processo da vida dela para ela se libertar? A limpeza. Ela tem que se abster daquilo. Como é que eu paro de fumar? Não fumando. Eu não vou ser radical, mas eu vou diminuir. É assim que funciona. Como é que eu paro de beber? Não bebendo. Como é que eu paro de fazer isso? Então são processos que Deus precisa fazer. Mas às vezes, irmãos, nós estamos na mesmice. Gente, é sério isso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu dei o dízimo, eu dei a oferta, eu dei a primícia, eu dei o cheiro suave, eu ajudei aquele pastor moreninho lá a pagar a igreja, lá, mas a minha vida com Deus, como é que tá? A mentalidade bárbara, eu tô com medo, eu tenho medo, eu vivo debaixo de medo. Mentalidade grega, ainda não consigo dividir as coisas, tem que entrar por esse caminho, irmão. Eu sou corintiano. Não tenho vergonha de dizer. Tá gravando. Gosto muito do Corinthians. Mas eu não troco a busca de Deus por um dia como esse. Eu não troco, irmão. Desculpa, eu não vou trocar. Não vou trocar. Poderia... Né? Tem gente que faz isso, mas tem gente que está lá do outro lado. E ama o Corinthians. Estou usando o Corinthians como exemplo. Amo o Corinthians, dá a vida pelo Corinthians. Mas eu quero dar a minha vida pelo Senhor. Então, essa tem que ser a mudança. Você que está aqui, você tem que começar a dizer o seguinte: pastor, minha vida está uma bagunça, está monótona, está uma porcaria. Você está se enganando. Porque você tem uma igreja, você tem pastores que querem ajudar você a você buscar, a você mudar. Mas você teima em continuar debaixo do medo e debaixo da mentalidade dos gregos. Não, um dia vai melhorar. Não, só melhora quando você entra pelo caminho que Deus preparou. Você tem pastores que estão abertos para poder te ajudar. Tem WhatsApp hoje, tem chamada de vídeo, tem várias coisas. E você não se abre, você fica se enganando. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Deus quer usar você através dos dons espirituais. Deus quer usar você para ganhar almas para o reino. É isso que Deus quer fazer, irmão. Através da sua vida. É isso que Deus quer fazer. Pastor, eu não consigo entender isso. Sua mente está presa. E ela precisa ser liberta. Nós precisamos entender que Deus dividiu o mundo, né, entre o puro e o impuro. E Deus, Ele quer nos ensinar sobre a questão do pecado. Precisamos aprender o que é pecado. Precisamos aprender o que é ser separado para Deus. Precisamos aprender o que é ter aliança com Deus. Precisamos aprender que nós temos ciclos de vida.
Veja, deixa eu te falar uma coisa, uma estatística. 2% da população dos Estados Unidos são judeus. A cada 100 pessoas, somente 2 são judeus. 20% dos professores das melhores faculdades são judeus. 25% dos americanos ganhadores do prêmio Nobel são judeus. 1/3 dos americanos multimilionários são judeus. 40% dos sócios dos escritórios de advocacia em Washington e Nova York são judeus. Você entendeu o que eu estou falando aqui para você? O que eu estou falando é que a estatística, essas pessoas estão em lugares tremendos, por quê? Pela mentalidade que eles têm. Alô? Não estou dizendo que você não pode fazer uma faculdade, não estou dizendo que você não pode estudar, não estou dizendo que você não pode se especializar, mas a sua mentalidade precisa mudar. Por que eles estão nesse patamar? Porque os judeus aprenderam a pensar como Deus pensa. E como é que nós pensamos como Deus pensa? Lendo a Bíblia. Essa semana eu comecei a ler o livro de Mateus, o Novo Testamento, né? E eu tenho essa Bíblia minha, ela tem a letra em vermelho das falas de Jesus. E eu comecei a ler dessa forma. Por quê? Porque eu parei e comecei a analisar o seguinte. Eu preguei, acho que semana passada, sobre quem é que me chama a atenção. Aí eu falei, Géser, aí eu falei, Joel, lembra que eu falei isso aí? Falei. Só que eu parei essa semana e falei assim, não, mas eles são humanos. Eu preciso... Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu falei, quem é Jesus para mim? Eu até lembrei daquela musiquinha. Quem é Jesus? Eu queria saber. Aí eu não consegui falar quem era Jesus para mim. Você acredita? Gente, eu sou um profeta. Como é que isso acontece? Aí eu falei, você quer saber? Eu vou começar a conhecer esse Jesus mais. Vou ler as palavras. Porque eu lendo as palavras dele, essas palavras entram dentro da minha mente. E aí a palavra dentro da minha mente vai revelar quem ele é. Quando você entende que foi escolhido por Deus e que ele cuida de você, é levado a uma maneira de pensar e viver totalmente diferente, que pode parecer até mesmo loucura para o mundo. Então, Deus está te chamando para isso, para esse relacionamento. E ó, desculpa, irmãos, mas o relacionamento da Bíblia é a leitura da palavra, é a oração e é a santificação. Essa é a mudança. Relacionamento com Deus significa, irmãos, que a mentalidade bárbara, a mentalidade bárbara, ela guerreia e conquista aqueles que são fracos. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é fraco? Você é fraco ou não? Sabe como é que você mostra que é forte? Mas a Bíblia não diz que eu tenho que ser fraco para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim? Mas não é pensar que você não pode. É renúncia. É você entender o seguinte, aquele culto ali, aquilo que aquele pastor está fazendo de oração, aquilo que é voltado a Deus, eu preciso ir. Porque é aí que você cresce. Mentalidade grega é aquela que estuda teologia e as doutrinas para explicar questionamentos com intelectos humanos e argumentar e obter as respostas certas a todo custo. Agora, a mentalidade hebraica, nós podemos não entender a Deus, mas o amamos, o adoramos e o obedecemos. Então essa é a questão. E eu amo a Deus porque Deus não nos obriga a fazer nada. Mas você é um homem e uma mulher super inteligentes. Pergunte para o irmão que está ao seu lado, você é inteligente? E o inteligente sempre vai buscar o melhor. E mesmo que você não saiba, você vai aprender. Deus vai colocar alguém com você que vai te ensinar. E você vai aprender.
Sabe uma estratégia que aconteceu comigo? Eu tô me autoanalisando e eu percebi uma coisa, que eu tenho muita pressa em querer aprender. E não é assim. Eu me cobro muito, porque quando vem uma coisa nova e eu começo a fazer assim, aí eu fico chateado quando eu não aprendo. Mas não é assim. O aprendizado, ele vem pela prática. Por exemplo, eu já estou há 3 anos estudando Libras. Aí eu perguntei para minha professora quanto tempo faz que ela estuda Libras. 15 anos. Estava vendo algumas pessoas falando por aí a mesma coisa. Eu tenho 15 anos, quando você vê hoje a pessoa fazendo com aquela facilidade, você nunca olha quando foi que ela começou. Então eu me cobro muito, me cobrava, porque agora eu analisei e eu percebi, falei, não, posso ter que dar tempo ao tempo, vai dar tudo certo. Não é da noite para o dia. Isso que é que as pessoas falam, né? Você vai aprender isso em 3 meses. Mentira, é só uma dicasinha. Mas a prática, o treinamento é que te leva a fazer as coisas com mais facilidade. Então a prática da leitura, a prática da oração, a prática do jejum, a prática da renúncia, vai te levar a você entrar nesse novo patamar espiritual. Você tem que tomar cuidado, irmão, porque é batata. Se isso aconteceu comigo, acontece com você. Se eu me envolvo espiritualmente, vem as coisas do mundo para me afastar disso. Isso vai acontecer com você também. E às vezes tem muitos aqui que caem na mesma armadilha. Fala para o irmão que está do seu lado. Misericórdia. Então, para a gente terminar. O bárbaro, ele oprime a todos e ganha por intimidação. Não viva debaixo de opressão. Não viva debaixo de medo. Não fique oprimido. Confie no Senhor. O grego adquire mais educação, pois conhecimento para ele é o poder. Não fique só nessa questão de conhecer. Não. Agora, o hebreu aprende a caminhar no favor de Deus. O que é caminhar no favor de Deus? Deus me ensina a caminhar. Por exemplo, eu não posso ficar olhando para o passado, porque o passado já passou. Eu também não posso olhar para o futuro, porque o futuro não a mim pertence. Então o que eu tenho que fazer? Olhar para o presente. E é no presente que eu preciso fazer alguma coisa. E o que é que eu vou fazer no presente? Você está sendo bombardeado com medo? Você está sendo bombardeado porque não sabe o que tem que fazer? Busque a Deus. O hebreu aprende a caminhar no favor de Deus, que é a verdadeira chave para o seu sucesso. É tipo, Deus, eu estou aqui, hoje é domingo, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E aí Deus vai te dar situações para que você faça. E aí você faz. E você fazendo, porque às vezes você vai dizer, mas eu queria ter feito mais. Não, irmão, quem já comeu demais? De tal forma que dá para você ficar entupido. Quem já comeu? Olha lá, Elionai se entregando. Então, quando você come demais, você passa mal. Quando você come de menos também, você passa mal. Por isso que Deus vai te dar ali, ó, o que você precisa para o teu dia. Às vezes você vai dizer, não, mas eu preciso disso. Não, você não vai, não adianta focar no mais. Você tem que focar naquilo que Deus vai te dar. No maná que Deus vai te dar para aquele dia. Então essa é ter essa mentalidade. Fique em pé em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Quem vai mudar aí? Tem certeza, né? Eu vou cobrar agora. Né? Eu vou cobrar. É porque assim, uma coisa que eu aprendi nessa questão de maturidade é eu tenho que respeitar o ser humano, né? Tem gente que não quer mudar. Eu vou fazer o quê? Sabe que eu fiquei tão chateado às vezes, quando eu olhar para a pessoa e falar, puxa, a pessoa tem um potencial, mas ela não quer mudar. Às vezes ela não quer mudar porque ela não entendeu. Mas tem muitos que não querem mudar porque não quer mesmo. Porque é cabecinha dura.
né? E o seu cérebro precisa crescer. Você sabia que, eu estava falando com a minha esposa essa semana, eu falei, você sabia que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de rejeitar 35% daquilo que nós aprendemos? Então essa palavra que eu ministrei agora aqui para você, ele vai rejeitar 35%. Amanhã você já não vai lembrar do que eu falei. Sabia disso? É normal do nosso cérebro. Porque ele não quer crescer. Ele quer ficar ali, ó. Nice, que fala, né? Nice. Uns já são mais radicais. Vamos dizer assim, isso é preguiça. Não, mas é o cérebro que é assim. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Ué, você tem que pegar essa mensagem, se estiver sendo gravada, você pega essa mensagem e você escuta amanhã de novo. No outro dia, escuta de novo. No outro dia, escuta de novo. Vai. Porque chega uma hora, porque ele sempre vai fazer isso. Amanhã ele vai rejeitar 35. Terça, 35. Quarta, 35. Quinta, até que não fique nada do que eu preguei para você. Aí você vai entender o seguinte, eu tô na mesma. Porque a atitude não vem de Deus. A atitude tem que ser nossa. Se você amanhã acordar e falar assim, eu não lembro de nada que o pastor falou. O que você tem que fazer? Eu vou, pelo menos, procurar. Peraí, que versículo ele falou? Ai, peraí, vamos ler, vou tentar praticar isso daqui. E tentar mudar. É assim. Eu acho que a Eleonai, ela pode dizer isso, porque quando ela faz uma receita e a receita não fica boa, o que acontece? Ela vai tentar descobrir por que não saiu. Ou ela vai colocar mais fermento, ou ela vai colocar menos ingredientes, né? Assim, até que chegue no, né? Fala pro irmão que tá ao seu lado, assim tem que ser sua vida. Eu colocando a minha mão sobre você não vai mudar nada. A Thaís colocando a mão dela sobre você também não vai mudar nada. Quem tem que mudar, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, quem tem que mudar? Somos nós. Fala aí para ele, para ela, quem tem que mudar somos nós. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer nesta manhã por esta palavra e pedir que o Senhor continue ministrando a cada um de nós. Nessa semana agora, entraremos em um ano novo, um ano profético. E aqui estão as pessoas, Pai amado, que têm andado, que têm caminhado, Senhor, nesta visão que o Senhor tem nos dado. Eu quero te pedir que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus, que de tal forma que eles venham ser ajudados a caminharem ainda mais, a avançarem. Tira deles, ajuda-os a se livrarem do medo, ajuda-os a se livrarem das mentiras, Senhor, deste mundo. Ajuda-os a entrarem realmente em um posicionamento, Pai querido, de busca, de renúncia, de entrega, Senhor, de vontade de conhecer esse Deus que existe, mas um Deus invisível, mas um Deus que existe, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Eu os abençoo, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sente no seu lugar, em nome de Jesus. Quero te convidar, irmãos, nesta manhã, a você ofertar ao nosso Deus. Amém? Quero te convidar a você ofertar ao nosso Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos auxilia nesta questão de sementes. Amém? Glória a Deus, porque isso também é uma mudança que precisa acontecer em nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela traz esta mudança sobre a nossa vida. Deixa eu só achar aqui para você. Glória a Deus. Capítulo 6 e o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e também servir às riquezas. Né? Aqui é um entendimento, porque quando isso entra dentro do nosso coração, nós começamos a entender o que precisamos crescer em amor à obra de Deus.
nós podemos fazer muito mais pela obra de Deus. Deus, ele poderia fazer as coisas sozinho, mas ele escolheu eu e você para que através dos nossos dízimos, ofertas e através das nossas primícias, nós continuássemos propagando o evangelho do Senhor. Essa semana eu estava tendo uma conversa com o meu Deus, né? E é maravilhoso quando eu paro e falo assim, Deus fala comigo. E o Senhor, ele fala de uma forma tão maravilhosa. Ele me fez enxergar como, aonde é que ele me colocou, gente. Porque às vezes, vou falar de mim, né? Às vezes eu me sinto tão pequeno. E essa atitude de se sentir pequeno, muitas vezes é uma atitude de Satanás, é uma seta de Satanás. Nós perdemos muitas vezes as coisas porque nós não tomamos posse. Não tomamos posse daquilo que Deus tem nos dado. E eu não sei talvez você que seja novo, mas essa igreja aqui saiu de um sonho, uma visão que Deus nos deu. Essa igreja saiu de oração, de 7 terças-feiras ou quintas-feiras, não estou lembrando se era na terça ou na quinta, 7 terças-feiras de jejum e oração, buscando um clamor, clamando ao Senhor e buscando direção a Deus. Essa igreja, ela nasceu dentro de uma garagem, que não cabia nenhum carro, numa rua sem saída, que não tinha nem estacionamento. Era a guerra quando a gente chegava com os carros lá, porque os vizinhos ficavam com raiva. Essa igreja nasceu num lugar que não tinha nem placa, mas ela nasceu. E aí Deus começou a mostrar para mim assim, aonde é que você está agora, Paulo? Porque se você começar a olhar, foi exatamente o que Deus falou para Moisés, sobe no monte e dá uma olhada, veja a terra que eu tenho te dado. E Deus me mostrou essa igreja, Deus me mostrou outro lugar que nós temos ali do outro lado. E eu comecei a dar uma risada tão gostosa, porque eu falei, meu Deus, em 18 anos o Senhor fez tanta coisa na nossa vida. Eu aprendi lendo um livro não, eu vi uma enquetezinha, um podcastzinho que falava que para a igreja se considerar uma igreja, ela tem que ter pelo menos 3 anos. Eu falei, Glória, então nós somos uma igreja, já temos 18 anos, aliás, nós estamos no 19º. Mas às vezes eu quero falar o seguinte, o diabo, ele nos engana. Ele faz com que pensemos que somos pequenos, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de nós. A Bíblia diz que que estamos em cima e não embaixo. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Sabe quando é que as pessoas muitas vezes dão valor? Quando acabam perdendo. Mas quando as pessoas têm, elas não dão valor. Olha para o espaço que nós temos. Tudo bem que às vezes não vem muita gente, mas olha para o espaço que nós temos. E às vezes a pessoa fala, eu não sou merecedor desse espaço gigantesco. Eu não entendo. Para que tanta cadeira se não tem gente? Eu não entendo, irmão. Isso são mentalidades humanas. Se a gente tem que ter cadeira a mais, a gente tem que ter cadeira, 300 cadeiras, mas às vezes só tem 30 membros na igreja, deixa ter as 300 cadeiras. Porque o reino de Deus sempre avança, ele nunca diminui. Fala para o irmão que está do seu lado, o reino de Deus sempre avança, nunca diminui. Essa é a mentalidade. Então, às vezes acontece comigo. Está filmando? Isso às vezes acontece comigo, né? Isso é normal, porque eu estou debaixo de guerra. A gente sabe o nível de guerra que nós temos aqui. É guerra contra a pobreza, guerra contra a miséria, guerra contra a prostituição, contra a zombaria. A gente sabe o nível de guerra que nós temos aqui. Espíritos zombeteiros. Então, às vezes, esses demônios se levantam para tentar nos desmotivar. Até mesmo nos desmotivar na atuação de semear. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai poder dizer que essa igreja não cresceu. Quem é antigo aqui nunca vai poder dizer. Porque de um lugar
que nós saímos, para onde nós estamos, isso é obra de Deus. Eu não tive um amém, mas eu dou um amém. Agora, daqui vai ter muito mais. Só que nós temos que ter a nossa mentalidade também transformada. E entendermos o lugar. Sabe, irmãos, isso é normal. Às vezes, você está com o carro e está dizendo, essa porcaria. É uma porcaria mesmo. Eu entendo que o carro só é velho por sua culpa. Porque o carro pode ter muitos anos, mas se você ainda lava, se você deixa ele perfumado, deixa lá, ele vai ser o melhor carro. Mas às vezes você fica olhando, essa porcaria, isso aqui não presta para mim, aí só reclamando, a hora que perde fica sem nada. Eu lembro de quando eu ganhei o carro do meu pai, namorando com a Thaís, meu pai deixava o carro limpinho. Aí a minha mentalidade antiga, né? Aí ainda colocava gasolina, hein? Era álcool o carro. E aí colocava o álcool. Lá no ponteirão, né? E aí eu gastava tudo, deixava o carro sujo. Um dia meu pai chegou, veio lá olhar e falou, meu Deus. Porque a mentalidade do meu pai era outra, a minha era totalmente diferente. Deixava o carro sujo, lá imundo. Se a gente não sabe cuidar daquilo que Deus tem dado, irmão, como é que Deus vai colocar a gente nas coisas grandes? É o que a Bíblia diz, se nós não somos fiéis no pouco, como é que Deus vai colocar a gente nas coisas grandes? Se Deus nos dá um negócio desse, porque tem muita gente que gostaria de estar num lugar como esse aqui. Eu lembro até hoje como eu trouxe pessoas para nos ajudar aqui. Eu trouxe pastores para fazer uns orçamentos, algumas coisas. Os pastores, meu Deus, Paulo, que coisa mesmo. Mas às vezes o diabo fica colocando na nossa mente. Para que esse lugar tão grande? O povo não está nem vindo. Para que eu tenho que investir mais? E aí, ó. Não, irmão. O reino de Deus não é retrocesso. O reino de Deus é avanço. O reino de Deus é para frente. E eu vou te dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou amamos realmente ao Senhor e investimos para avançarmos muito mais, ou nós nos deixamos ser dominados, né, pelas riquezas. Deixa eu cuidar mais da minha vida. Porque foi isso que aconteceu na pandemia. Quer experiência maior? Entramos nessa igreja um ano antes da pandemia. Quando completamos um ano, fomos proibidos de abrir a igreja. E agora? Eu tendo que vir aqui sem ninguém, só eu e minha família. E agora? E crendo, gente, agora é hora da oferta aqui, ó. Mas em nenhum mês deixamos de pagar o aluguel dessa igreja. Ninguém deu um glória a Deus. Em nenhum mês deixamos de pagar o aluguel dessa igreja. Em nenhum mês faltou para os membros da igreja. Eu lembro que foi um dos anos mais prósperos desse ministério, porque não tinha ninguém que passava necessidade aqui. Se alguém falava assim, eu estou precisando, a gente distribuiu cesta básica até para quem não era da igreja. Alô? Por quê? Porque Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Então, quando você estiver aqui dentro, quando você estiver usando aquilo que Deus tem nos dado ali, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor, irmão. Agradeça ao Senhor, porque Deus te deu algo poderoso. E não vai parar por aqui. Nós vamos multiplicar muito mais em nome de Jesus. Então, quero te convidar a você vencer hoje esse espírito que muitas vezes te impede de você ofertar, que muitas vezes te impede de você dar o melhor, que muitas vezes te impede de você mudar a tua mentalidade. Às vezes nós fazemos sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho medo que vai faltar amanhã. Não vai faltar não, irmão. Deus vai suprir tua necessidade.